Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à série de microlearning Reimaginando o RH na Era da Inovação Exponencial, uma coprodução MIT Sloan Management Review Brasil e Único People. Eu sou a Ângela Miguel, editora da MIT Sloan Management Review Brasil, e eu vou conduzir essa trilha de conteúdo. E hoje a gente tem aqui um convidado bem especial, que é o Antônio Linhares, diretor de gente no Grupo Energisa. E nesse episódio, nós vamos explorar aqui como as diferentes gerações estão moldando o cenário corporativo hoje e quais os desafios e oportunidades que toda essa mistura aqui traz para o jogo corporativo. Antônio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Ângela. Eu acho que é uma oportunidade aí da gente trocar um pouco aí de ideias, de experiência e do nosso dia a dia, né, tão intenso aí com esse cenário de tantas gerações trabalhando juntas, né? É um cenário, diria, inédito, né, desse número de gerações tão grande trabalhando juntas e graças à possibilidade das pessoas estarem conseguindo produzir bem com mais idade, né? Eu diria que hoje os 40 são os novos 20, os 60 os novos 40, por aí vai. Com certeza. Antônio, super obrigada, viu? É legal a gente começar, né, imaginando aqui todos os pontos que a gente vai passar. Mas antes disso, eu queria te pedir, então, para você se apresentar para nossa audiência, falar um pouquinho da tua história e contar um pouquinho, né, para nossa audiência o que é, né, quem é o Grupo Energisa. Ah, legal. Eu sou um profissional que atua hoje na Energisa, mas já passei por várias organizações antes e também atuo como professor e como conselheiro em algumas organizações, né? Eu sou conselheiro, por exemplo, do IB, eu sou conselheiro da World at Work, que é a Associação Mundial de Remuneração, sou conselheiro do Campo Mangueira, que é um trabalho muito bonito, né? Com os menores da Mangueira para o acesso, né, ao primeiro emprego. Atuo também como professor convidado na Fundação Getúlio Vargas, no IBMEC, nos programas de MBA, né, que eles possuem, e estou com esse desafio como diretor de gente, né, do Grupo Energisa, atuando não só com todos os subsistemas de RH, também com segurança do trabalho, né, que para o setor elétrico e para o setor de gás traz um desafio bastante interessante, né? Em termos de ONG, eu também sou presidente de uma entidade, o Instituto Funjó, que ajuda novos e consagrados artistas aí no cenário nacional. Então, O bacana é ver que você ali realmente está no seu dia a dia lidar com essas diferentes gerações, né? Você pega ali desde os menores, né, até o pessoal já lá com anos de experiência no mercado, né? Muito bacana isso. é verdade, é verdade. A gente Legal. vai surfando aí em todas as idades. Bacana. Mas vamos lá, Antônio, para a gente começar aqui então o papo, né? Vou começar aqui trazendo então, né, que a pesquisa de 2024 da Great Place to Work, ela destacou que a geração Z é um desafio, né? É vista ali como um desafio no ambiente de trabalho, né? Por que você acha, Antônio, que esse existir ali junto, né, essa coexistência de 4 gerações, né, no mercado de trabalho é tão relevante para o momento agora nas empresas? Como eu disse no início, né, nunca tivemos tantas gerações juntas, né? Hoje a gente encontra ainda baby boomers atuando, a gente encontra a geração X, os milênios, né, que é a geração Y, e a geração Z, né, tomando conta de todo esse ambiente do trabalho. Eu acredito que essa coexistência traz uma série de vantagens para as organizações e para as pessoas também, né? Essa diversidade de experiência, de conhecimento, né, cada geração trazendo aí habilidades únicas, né, decorrente de todo um contexto histórico e até social distinto, né, que elas podem trocar entre si, né, essa coexistência permite um compartilhamento que, sem sombra de dúvida, enriquece o ambiente, contribui para a inovação, porque não adianta a gente achar que vai conseguir inovar dentro de um ambiente completamente igual, né? Na verdade, você inova exatamente em cima dessa diversidade e gera, claro, o aprendizado contínuo, né, e desenvolvimento de cada um dos profissionais, né?
Essa diversidade, ela tem uma oportunidade de fazer com que um aprenda com os outros, né? Então, e esse aprendizado, ele é de mão dupla, seja até por mentoria cruzada, seja por programa de desenvolvimento profissional que valorize, né, essa troca de experiências. E eu ainda acredito que tudo isso, com todas essas gerações, possibilitam aí uma adaptação às novas realidades, né? A presença da geração Z nesse ambiente traz novas expectativas, novos valores, novas formas de se relacionar que até então a gente não vivenciava. Muitas vezes a gente pensa que essas gerações elas meio que repetem similaridades, né, com gerações anteriores, mas não. Na verdade, as coisas até rimam, mas não são iguais, né? Elas sempre estão em outros patamares. E É porque o tempo muda, né? claro, o tempo muda, então não adianta a gente. As coisas podem parecer, mas elas não são iguais, né? E a inovação e a criatividade que a gente gera nessas trocas é, sem sombra de dúvida, sensacional. E aí a gente, né, enfim, são temas aqui super importantes para a longevidade de qualquer empresa, né? A gente está falando de diversidade, está falando de inovação, né? Como é que você tem visto que as organizações elas têm lidado com esse encontro de gerações no ambiente de trabalho? Você acha que tem funcionado? Quais estratégias você vê que tem ali funcionado de verdade dentro das empresas para fazer todo mundo conversar? Uhum. O que eu tenho percebido cada vez mais, eu até citei um pouco na primeira resposta, por exemplo, a mentoria reversa, né? Os colaboradores mais jovens orientando até os mais experientes em questões ligadas à tecnologia, até novas tendências, algo que até há pouco tempo a gente não percebia como viável ou possível e que hoje é muito até convencional em algumas organizações, né? Também essa questão da flexibilidade no trabalho, né? A oferta de opções de trabalho flexível, remoto, híbrido, né? Com horários alternativos, isso daí propicia, né, uma adaptabilidade maior e o atendimento a necessidades e preferências de diferentes gerações. A gente vê também o chamado benefício flexível, que tentou se implantar ali no final dos anos 90 e tal. Hoje você já encontra algumas organizações trabalhando com ele exatamente para você poder adaptar, né, o pacote de benefícios às realidades de cada uma dessas gerações e às suas necessidades, né? Programas de reconhecimento e incentivos também, né, que valorizam ou premiam, né, o desempenho, né, de cada um e que se customiza as necessidades de cada um para que tenham, né, um valor agregado percebido maior, a gente vê também, né? Sem contar, obviamente, a promoção de diversidade e inclusão com políticas, né, que atuam nesse campo de uma maneira um pouco mais ampla do que a gente via até então. Então, eu acho que, de forma geral, o que a gente percebe transita por esses aspectos, né? Uhum. Eu acho que tem duas coisas interessantes aqui do que você falou, né? Uma que você já disse na primeira resposta, e você traz de novo sobre essa adaptabilidade, né? Que ela precisa acontecer. E que esse encontro, né, acaba também, vamos dizer, colocando ali, né, um tempero, né, nessa comida ali para isso acontecer. E acho que uma outra questão também que acaba sendo interessante é exatamente a atração e a retenção, né, desses jovens que chegam agora ao mercado, né? Então, as empresas se preocupam, né, em adaptar ali aqueles benefícios, né? Mas, ao mesmo tempo, também você tem ali profissionais que têm muitos anos, têm muito conhecimento agregado e que é legal que também eles estão disponíveis ali para trocar e para ensinar também, né? Essa troca ali, né, essa via de mão dupla ali funciona bastante, né? Com certeza, quando a gente pega essas diferenças de geração, a gente percebe que vai saindo de uma realidade que antigamente a pessoa ficava, digamos, 40 anos numa mesma empresa, para gerações como a geração X, na qual a pessoa começa a mudar, né, dentro da sua vida laboral, entre outras empresas, né, e fazendo com que a vida laboral fique repleta de experiências.
como até dentro da própria organização você vê a prática de job rotation muito mais forte do que você via anteriormente, o que propicia que até os profissionais dentro de uma mesma organização vivenciem experiências diferentes. Hoje a gente fala muito sobre essa experiência, né? Trazer novas experiências que tenham correlação, obviamente, com o propósito, né, de vida das pessoas, como algo que engaja, algo que inspira, algo que traz ali uma sensação de estar no lugar certo, né, vivendo aquilo da melhor forma possível. Atualmente a gente percebe gerações que mudam de carreira, né? A geração Y é uma geração que a gente começou a perceber que ela vive uma determinada carreira até determinada fase da vida e depois muda para outra carreira. Começou como um administrador e daqui a pouco é dono de um negócio, né? E gerações, agora a Z, a gente já começa a perceber pessoas que estão vivendo mais de uma carreira ao mesmo tempo. Isso não é, assim, exclusivo, né, digamos, da geração G ou da geração Y. É óbvio que cada profissional, né, as gerações elas só são simplificações da realidade, né? Mas você encontra que tem uma idade de geração X e que vivem várias carreiras em paralelo, como uma geração Z, por aí vai. Mas esse melting pot é muito interessante, né? Porque aí vai Sim, com certeza. O ambiente de trabalho fica bem mais divertido também, né? E é isso, né? Ele te traz muito mais inspiração, né? De certa forma, ali para o teu trabalho diário. E aí, uma questão que também fica, né, um pouco viva são essas discussões que, né, já vêm de alguns anos, né, sobre a saúde mental dos colaboradores. Como é que as empresas, então, têm abordado esse tema específico, considerando, né, essa coexistência dessas diferentes gerações? Uhum. É um tema importantíssimo, né? O Brasil é um país top no ranking aí de ansiedade, né? Realmente é algo que merece uma atenção dedicada. Muitas vezes a gente até acha que a questão da saúde mental está correlacionada talvez com a liderança tóxica, etc., mas existe uma correlação altíssima com os próprios programas, né? Às vezes até de avaliação de desempenho das organizações que pressionam demais ou determinados tipos de pressão que os próprios processos internos geram, né? E que a gente tem que estar atento para poder fazer correções de rumo, né? E com isso evitar esse adoecimento. O que a gente percebe muito nas empresas hoje ainda são os programas de apoio, de aconselhamento, né? Psicológico, né? Para que as pessoas possam, né? Ter um espaço ali para trazer suas questões e, obviamente, tentar lidar com elas da melhor forma possível. Uma atenção que a gente percebe em muitas empresas com relação à flexibilidade, ao equilíbrio vida-trabalho também. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala muito de inclusão, porque muitas vezes a gente fala de diversidade e esquece, né? Se o ambiente é inclusivo, né? Se ele está propiciando que aquela diversidade se sustente, né? E quando não se sustenta, às vezes traz adoecimento. Então, muitas vezes as pessoas falam, caramba, a tal empresa tem sala de descompressão. A sala de descompressão existe porque a pressão está vindo de algum lugar, né? Como que a gente pode lidar ou trabalhar, né, com esses processos que estão gerando essa pressão para que eles consigam, né, ser mais equilibrados, que eles possam, né, motivar o alcance do resultado e não pressionar para o alcance do resultado. É um grande desafio, é um desafio que as empresas estão passando hoje, né, para chegar na causa raiz e atuar na causa raiz com maior qualidade, o que a gente percebe que tem ainda um campo vasto a trilhar, mas que é importante ser trilhado, né, porque senão a gente não vai atingir, né, o cerne da questão e trabalhar realmente para a saúde das pessoas. Perfeito. E aí uma coisa que também acaba ali, né, entrando nessa discussão, né? A gente tem um lema aqui na MIT que a gente fala que toda empresa é uma empresa de tecnologia, né, no final do dia. Então, tudo bem, você pode não exatamente trabalhar diretamente, né, com tecnologia, mas a tecnologia ela faz parte de todo o trabalho hoje em dia, né? É difícil você pensar
num modo de trabalho que não esteja ligado com a tecnologia. E aí, nesse caso, eu imagino, né, que a tecnologia ela também tem um papel importante, né, para ali fazer com que essa diversidade multigeracional funcione, né? Então, na sua visão, né, como é que você vê a tecnologia desempenhando que tipo de papel para promover essa mistura ali geracional? Para até propiciar, a gente estava falando de questões de ordem mental, né, de saúde mental, até propiciar uma segurança psicológica na utilização dessa tecnologia, né, por todas as gerações. Eu acho que existem hoje, várias oportunidades da utilização da tecnologia, desde as plataformas de comunicação integrada, né, como os próprios aplicativos, né, de mensagens, as redes sociais corporativas, que permitem essa comunicação ágil e que, com a mentoria reversa, pode propiciar a perfeita utilização por N gerações, né, como as ferramentas colaborativas que, com a pandemia, tiveram um drive enorme. E aí a gente tem ferramentas como o Trello, como o Teams, né, da Microsoft, como o Google Docs, que você pode construir em conjunto, né, co-construir com mais de um, né, e não ter mais aquele arquivo que você tinha isolado e depois você mandava para o outro preencher uma parte. Você pode construir, né, tudo isso em conjunto, que é o máximo, né, em termos de colaboração. Obviamente também você tem hoje outras plataformas de capacitação online muito mais robustas do que você tinha no passado. A gente já está agora no descortinar do mundo, né, da realidade virtual, e que daqui a pouco a gente vai conseguir trazer, né, experiências de treinamento muito mais vívidas em termos de formação. Hoje, a antiga mentoria, né, presencial, hoje a gente já vê as mentorias virtuais, né, funcionando bem, e é algo que merece, né, ser mais divulgado, mais trabalhado. A gamificação é algo que a gente percebe em várias plataformas de treinamento, como os desafios online também são maneiras de você conseguir propiciar a formação de uma maneira mais leve, mais lúdica, né? Então, assim, sem sombra de dúvida, você tem muito mais recurso hoje do que você tinha antigamente, e esse recurso, né, se a gente utiliza de tudo aquilo que eu falei anteriormente, né, para criar esse ambiente de troca entre as gerações, pode fazer com que esses saltos quânticos que a gente está vivendo hoje, né, a gente vivencie ainda mais. Então, assim, eu acho que, sem sombra de dúvida, o mundo é tech, né? Não é só o agro que é tech, né? Verdade. E aí, você me falou, né, aqui desse compartilhamento de documentos. Obviamente que eu lembrei, né, aquele documento que tinha versão 1, versão 2, chegava até a versão 80, né? E aquilo acabava se perdendo, né? Você ter hoje uma plataforma realmente, né? Uma série de plataformas ali que permitem, né, essa colaboração. E aí uma colaboração grande mesmo, né? Uma colaboração muito mais intensa, né? O que também tem tudo a ver, né, com a gente pensando como é que também dentro, né, das empresas a cultura ela acaba sendo afetada por essa dinâmica, né, multigeracional. Então, até ia te perguntar, né, dessa forma, né, a gente acabou respondendo um pouco, né, mas dentro das empresas mesmo, né, como essa mescla de gerações, ela acaba, né, mexendo diretamente com a cultura e também, quem sabe, até com alguns processos internos, certo? Com certeza. Essa diversidade de pensamento, essa presença de várias gerações, enriquecendo, né, um ambiente de trabalho com percepções, opiniões diversas, sem sombra de dúvida, gera uma cultura mais criativa, mais inovadora, mais voltada à resolução de problema, trazendo desde a experiência até os novos ferramentais para a mesa, né? Esse aprendizado intergeracional que a gente falou, né? Dessa interação, desse compartilhamento, né? Sem titubear, vai trazer e está trazendo um desenvolvimento de habilidades que a gente antes não imaginava ser possível, né, propiciar. Está gerando mais flexibilidade, mais adaptação, influencia os processos internos, né, a forma de adaptar esses processos, levando a muito mais flexibilidade nas práticas de trabalho, nas políticas,
organizacionais para atender, né, essas N preferências. O trabalho em equipe ele tem se tornado cada vez mais robusto, né, nesse sentido. É óbvio que a gente tem que perceber a oportunidade de quebrar silos, né, e talvez se a gente sabe utilizar bem essas múltiplas gerações, a gente pode deixar claro que essa quebra de silos só vai fazer somar em aprendizado para ambos os lados, né? A gente não pode negar que existem desafios de comunicação, né, nessa presença de múltiplas gerações, devido muitas vezes a preferências diversas de comunicação, mas a gente também, da mesma maneira que fala de estilos de aprendizagem, tem que saber trabalhar esses estilos de comunicação para a gente poder atingir todos os públicos. E um ponto que é relevante, que a gente não citou, é saber também gerenciar conflito, né? Óbvio. Opa! Isso é importante, porque eles surgem. Exatamente, são muitas expectativas, muitas abordagens, né? Então, esse desafio de gerenciar equipes diversas, né, exige habilidades de liderança também eficazes, né? Eu ia perguntar exatamente isso, né? Quando a gente chega na liderança, né? Como é que a liderança, então, consegue ali organizar, seja até gerar um conflito, né? Ou conseguir se comunicar de uma maneira ali que todos entendam, né, do que está falando, que seja claro para todo mundo e que coloque, né, todas essas diferenças numa mesma discussão, né? Pois é, eu acho que a arte da coisa é o respeito e a colaboração. A gente vive num futuro do trabalho que é um futuro de colaboração, que já é presente, né? E muitas vezes ainda a gente fica ainda com aquele mindset da competição pela competição, e quando na verdade é a colaboração que vai fazer a gente chegar do outro lado, né? É a colaboração que vai fazer a gente chegar do outro lado e é o soft skill, né? Saber atuar em conjunto para lidar com esses problemas complexos que estão sendo vivenciados, né? O que é transacional, o que é computacional, os robôs e a inteligência artificial fará. O que é humano é que a gente tem que cada vez mais fazer. E a colaboração, o respeito mútuo é tudo para que essa sincronia de gerações dê certo e que a gente, do outro lado, mais feliz, né? Sim, não, com certeza. Não, e sem dúvida, colaboração realmente é um centro, né, de toda essa discussão. Mas é isso, né? Você também precisa que ali a liderança tenha a noção, né? De que essa colaboração precisa também ser exercida ali por ele também, né? Por essa liderança ali estar presente, ouvir, né, esses anseios, conseguir responder, né? Fazer com que todas essas pessoas trabalhem juntas ali, cada uma com as suas diferenças, com as suas particularidades, mas a gente sabe que não é um trabalho fácil de acontecer, com certeza. E para a gente fechar aqui, Antônio, o que você vê ali de tendências nesse cenário, né, de gestão de pessoas, considerando todas essas gerações trabalhando juntas? Uhum. Eu percebo que dentro desse contexto das gerações em conjunto, trabalhar a efetividade da comunicação é algo relevante e que ainda merece um olhar mais dedicado para a gente conseguir, né, se comunicar de forma clara, objetiva, empática, né, considerando essas diferenças, né, e esses estilos de cada geração. Pensar em como, né, incluir a capacidade de utilizar essas plataformas digitais que a gente falou anteriormente, né, e ferramentas de comunicação para gerar essa colaboração, essa equipe conectada. Eu acho que um aspecto que fala muito sobre esse futuro e que conversa com aquela colaboração que eu falei é a empatia e o respeito, né? Essa habilidade de demonstrar empatia, compreensão, ciência de que você vai estar aprendendo com o outro e ele contigo próprio também. É bem relevante ser, né, colocado na mesa para a gente propiciar até esse ambiente inclusivo que a gente falou. Trabalhar a liderança situacional, né, a capacidade de adaptar esse estilo de liderança de acordo com a situação e as necessidades dos colaboradores é algo que vai demandar bastante dos líderes, cada vez mais vai demandar dos líderes, né? Como eu falei, né, o gerenciamento de conflito, né, que é a capacidade de administrar esses conflitos intergeracionais e até conflitos desse mundo aí, VUCA ou BANI, né, que a gente está vivendo. A facilidade tecnológica, porque a velocidade da transformação tecnológica está imensa, né? Então, a gente está sempre aberto, né, para estar se adaptando a essas novas ferramentas, é crucial.
e um trabalho focado em desenvolver essas equipes, né, multigeracionais, para promover a integração, para reconhecer e valorizar naquilo que faz a diferença, né, para cada uma dessas gerações, né, e fomentar esse ambiente de aprendizado, fortalecendo aquilo que essas gerações podem trazer de diferença dentro do cenário, né? Se a gente, muitas vezes a gente fica trabalhando em gaps, né, que as pessoas têm, por que não trabalhar nas fortalezas que elas têm, né? Eu acho que trabalhar na fortaleza de cada uma dessas gerações pode fazer a diferença aí para o futuro do trabalho. Com Mais ou menos certeza. assim. Antônio, é o que você falou mesmo, né? E esse futuro do trabalho já é hoje, já tem acontecido. Então não é nada fácil ter que lidar com todas essas diferenças, lidar com os conflitos, né? Lidar com o letramento tecnológico que é necessário e que hoje é tão presente na dinâmica das empresas. Mas acho que você acaba tirando de letra, né? Com o que você está acostumado ali dentro da sala de aula, no Grupo Energisa, também com os teus trabalhos ali fora das paredes ali da empresa, né? Então, você está bem acostumado ali, está acostumado a lidar com tudo isso, né? Com toda essa diferença. É aquilo que o Steve Jobs falava, né, naquele famoso vídeo dele, né? É aprender a ligar os pontos, né? Às vezes a gente vivendo várias realidades, a gente vai ligando os pontos e vai construindo algo melhor, diferente, né? Mais Perfeito. inovador. Tá certo. Obrigada, Antônio, por você aqui participar conosco. Obrigada por compartilhar aqui tuas histórias e teus insights super valiosos pra gente. Prazer foi meu e contem comigo sempre. E obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou aqui nesse episódio sobre o impacto geracional nas organizações. Até o próximo episódio da série Reimaginando o RH na Era da Inovação Exponencial. Tchau, tchau.